para todos os públicos. Boa tarde, turma, meu 7º ano querido. Como que estão, tá? Espero que vocês estejam bem, que tenham aproveitado as férias, que tenham curtido com responsabilidade, viu? Bastante responsabilidade, e que tenham também estudado. Quem levantou aqui, levante a mão aí, quem estudou nas férias. Eu estudei bastante, tá? Espero que vocês também. Então, estamos aqui de volta, boas-vindas. Semana passada não teve aula de matemática, que tristeza, que eu imagino que vocês devem ter ficado, hein? Só que não. Mas, continuando. Então, essa semana, reiniciando, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto. E nós estamos trabalhando qual assunto? Quem lembra? Nós iniciamos o conjunto dos números racionais, que é o conjunto que, certo? Porque que? Lembram de porque o que? Porque quem faz parte do conjunto dos números racionais são todos aqueles números que podem ser representados na forma de fração. E toda fração é uma divisão, e toda divisão tem como resultado que o seu quociente. Então, por isso vem o quê? Para quem não me conhece, eu sou a professora Luana Oliveira, tá? E professora de matemática dos 6º e 7º ano que nós temos aqui acompanhando com vocês. E vamos ali à nossa aula de hoje, a nossa aula de número 13, tá bem? Nós iremos fazer a correção da atividade. Lembram dessa atividade com um mês atrás? Peguem o caderno, peguem os livros, o livro na realidade, somente o livro de vocês do 7º ano de matemática, e vamos fazer a nossa correção de hoje, tá? Depois da correção, nós vamos ter 2 assuntos aqui importantíssimos para vocês, que vocês já viram lá no 6º ano com as frações, mas que nós vamos ver com os números positivos e negativos também, tá? Que a gente já aprendeu que os números, eles podem ser tanto positivos quanto negativos. Então, nós vamos ter comparação de números racionais na forma de fração e na forma decimal. E nós vamos ver a adição e subtração de racionais na forma decimal e fracionária também, tá bem? Então, vamos lá. O que ficou para vocês? O que ficou da última aula para casa? Ficou a página 80, somente a 10ª questão, e as páginas 81 e 82 completas, tá bem? Vamos lá, a correção. Meus queridos, eu não vou estar lendo aqui as questões, aqui é simplesmente mais aquele feedback com vocês aqui das alternativas, na realidade o gabarito em si, para que vocês vejam se acertaram ou não, tá bom? Então vamos lá, a página 80, a 10ª questão, as alternativas que foram verdadeiras foram somente as alternativas A, D e F, tá bom? A, D e F. Se vocês marcaram outras, está errado. Se vocês deixaram de marcar alguma dessas, também está errado. Então, corrijam, por favor. Página 81, nós começamos na questão 13. Nós podemos escrever, tá? O número que tem lá 1,5, nós podemos escrever ele dessa forma. 1 inteiro e meio, tá bom? Nós podemos escrever ele também na forma de fração simples, como 3 sobre 2, e nós podemos escrever ele assim, como 1,5, tá? Todas essas formas aqui representam esse valor, então estaria lá localizado, se eu não me engano, na reta, tá? Já faz um tempinho, mas nós poderíamos colocar as 3 formas. Aqui é a forma mista, aqui é a forma fracionária simples, e aqui a forma o que? Decimal, tá bom? Próximo, nós vamos agora para a questão 14. Aí vocês vão só colocar, na letra A nós teríamos o ponto F, na letra B, ponto E, na letra C, ponto H, na letra D, ponto C, na letra E, ponto B,
Tô falando rápido, mas acompanhe, tá bom? Por gentileza. Na letra F, ponto A. Na letra G, ponto G. Na letra H, ponto I. Na letra I, ponto J. Na letra J, ponto D. Na letra K, ponto A. E na letra L, ponto H. Certinho? Espero que acertaram tudo aí, bom? Bora lá. Agora nós vamos para a questão de número... Não estou enxergando, deixa eu vir bem para cá. 15. Bora lá. Vamos para a questão de número 15, tá bom? Lá tinha alguns valores, né? Valores decimais ou valores também na forma de fração que vocês deveriam transformar para decimal para dizer entre quais números ele estaria, tá? Então, na letra A, o número que está lá, ele se encontraria entre quem? Entre menos 12 e menos 13, tá? A letra B, entre 7 e 8. A letra C, entre 6 e 7. A letra D, entre 0 e menos 1. A letra E, entre 0 e 1. A letra F, entre menos 7 e menos 8. A letra G, entre menos 19 e menos 20. E a letra H, entre 3 e 4. Certinho? Compararam? Tira a foto rapidinho, ou tira um print para fazer as correções depois, tá bom? Página 82. Bora lá. Página 82, a 16ª e a 17ª. Só essas duas questões que nós temos, tá bom? Então, na letra A e da 16ª seria o quê? O 6. Na letra B, 9,7. Na letra C, 7 inteiros e 2 quintos. Na letra D, 0. Letra E, 18. Letra F, 0,77777, uma dízima periódica. Questão 17. Qual seria aí na letra A? Tá bom? É menos 1,3. Aqui nessa questão, nós estávamos trabalhando só com o módulo, tá? Que o módulo é sempre positivo, se eu não me engano, ali na 16ª. E na 17ª, nós estávamos trabalhando com o oposto. Lembra que o oposto é só troca de sinal, tá bom? Então, é a letra B, mais 3. Letra C, mais 5,7. Letra D, menos 2 inteiros e 1/3. E a letra E, 0. Porque 0 não tem mais ou menos, né? 0 é neutro, tá bom, gente? Agora vamos para a nossa aula realmente de hoje, depois das correções, tá? Vocês acompanharão lá na página 83 do livro didático de vocês, livro normal, tá? E o que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver aqui comparação de números racionais. O que são os números racionais? São todos os números. O que são os números racionais? São todos os números que podem ser escritos na forma de fração, certo? Então, podem ser as próprias frações, os decimais exatos, as dízimas periódicas. E como que eu vou comparar? Quando eu falo matematicamente comparar, eu estou trabalhando com o quê? Maior, menor ou igual, tá? Então, quando eu digo compara esses dois números, é para você dizer quem é maior, quem é menor ou se eles são iguais. E aí sempre vem aquela mesma história da dificuldade dos sinais, certo? E eu já expliquei aqui para vocês, ó. Coloque na frente de vocês assim, tá bom? E fica aqui na sua ordem, ó. Menor, maior, tá? Menor, maior. Então, e outro detalhe que eu já expliquei. Se tem, por exemplo, aqui 2 e aqui 3, quem é maior dos dois? 2 ou 3? 3. Então, a abertura, ela deve sempre apontar para o maior número. Pronto. Se você sabe quem é o maior e você coloca a abertura para ele, você não vai errar uma questão dessa nunca mais na sua vida, tá? Então, lembre-se que a abertura aponta para o maior valor. Lembra, a abertura o maior, certo? E a pontinha aponta para o menor. Não precisa nem lembrar que a ponta é do menor. Só precisa memorizar que a abertura aponta para o maior,
certo? Nós vamos fazer a comparação de números racionais na forma de fração e na forma decimal, com vírgula, tá bom? Então, aqui, primeiro, quando os denominadores são iguais, tá? Quando os denominadores são iguais, a maior fração é aquela que tem o maior numerador, tá? Então, quem é maior aqui, o 7 ou 4? Quem é maior? O 7, certo? Então, a fração 7/3, ela é maior do que 4/3. Entendido? Se os denominadores forem iguais, você vai olhar para os numeradores, os números de cima. O maior representa quem? A maior fração. Então, aqui, 2/5 e 1/5, certo? 5, 5, ó, igual. Quem é maior dessas duas? Hein, Marcos? Quem é maior dessas duas? Hein? É o 2/5, certo? Então, se esse é maior, abertura para o 2/5, certo? Agora, vamos ao segundo caso. Quando nós temos aqui não os denominadores iguais, nós temos os numeradores iguais. E quando os numeradores são iguais, os números de cima, é ao contrário. A maior fração é aquela que tem o menor número em seu denominador, tá? Bora lá. Denominadores iguais, maior é quem tem o maior número em cima. Agora, numeradores iguais, a maior vai ser aquela que tem o menor denominador embaixo, tá? Quer ver? Vamos dividir, toda fração é uma divisão. 9 dividido por 3 vai dar quanto? 3. 9 dividido por 5 vai dar quanto? Bora fazer a divisão? Dá 1. 1 vezes 5, 5. Sobra 4. Acrescento 0, põe a vírgula. 40 dividido por 5, 8. Aqui vai dar 1,8, tá? Então, vejam que 3 é maior do que 1,8. Então, lógico que essa fração 9/3 é maior do que 9/5. Mas, se eu não quiser ter esse trabalho todo, eu vejo só pela regrinha. Os números de cima são iguais, a maior é quem tem o menor denominador. De novo, ó, igual, igual, quem vai ser maior? 1/9 ou meio? Meio representa a metade. 1 é você pegar aqui, ó, uma barra de chocolate, vamos dizer uma barra de chocolate, e dividir no meio, em 2 partes. Agora pense em 1/9, que você tem uma barra de chocolate para você dividir em 9 partes iguais. Não vai ficar menores essas partes? Claro que sim, certo? Então, quanto mais pessoas, menos vocês vão comer desse chocolate. Então, ó, aqui nós temos que 1/2, ó, vai ser o quê? Maior do que 1/9, tá? Outra questão, quando aparecer positivo e negativo. Vocês sabem que se tiver, por exemplo, aqui, ó, um número negativo bem aqui, se fosse 2/5 e menos 1/5, sempre, aqui também não precisaria fazer conta, não precisaria nem pensar muito. Se aqui é um número negativo e aqui é um número positivo, obviamente que esse daqui é maior por ser positivo já, tá bom? Agora, se os dois forem negativos, ó, vamos dizer que os dois sejam negativos. Lembra que quando os dois são negativos, o maior valor é aquele que é menor, porque fica ao contrário dos positivos. Então, eu já teria que inverter esse sinal. Quem seria o maior seria 1/5, tá? Então, vocês têm que ter muito cuidado em avaliar quando eu tenho sinais negativos envolvidos no processo. Aí vocês me perguntam, professora, a senhora falou com os denominadores iguais, a senhora falou com os numeradores iguais, e se por um acaso não tiver nada igual, o que que nós vamos fazer? Muito bem! Será que alguém aí fez essa pergunta em casa? Vamos ver agora, analisar aqui, 2/3 e 3/8. Não, botar aqui 5/8, tá? Vamos pensar aqui, qual dessas duas frações representa uma maior quantidade?
Eu dou uma dica para vocês, tá? Vocês podem usar aqui o termo de fazer com que elas fiquem com o mesmo denominador. E como que você faz isso? Ou com o mesmo numerador, né? Você vai só multiplicar uma pela outra. Você vai multiplicar, ó, essa daqui por 8. Por que 8, professora? Porque tem 8 aqui embaixo, ó. Eu vou fazer com que os de baixo fiquem igual. E vou multiplicar essa por quanto? Por 3. Ó, pronto. Bora resolver? 2 vezes 8, 16. 3 vezes 8, 24. Agora essa outra aqui, ó. 5 vezes 3, 15. 8 vezes 3, ó, 24. Não ficou igual, galera? Ficou. Então, agora eu consigo dizer quem é a maior, tá? Quem é a maior quando os denominadores são iguais? Aquela que tem o maior numerador. Então, a maior aqui vai ser 16, 24 avos, certo? Então, quando nada for igual, vocês podem usar o recurso das frações equivalentes e fazer com que as frações fiquem com os denominadores iguais. Fazendo como? Multiplicando uma pela outra. Uma pelo denominador da outra, tá? Mas não esqueçam de multiplicar também em 5, certo? E agora, vamos lá a outra questão. Nós vamos comparar agora números com vírgula, tá bom? Vamos comparar agora os números racionais na forma decimal. Se eu tiver aqui 2,8 e se eu tiver 3,5, quem é maior? 2,8 ou 3,5? 3,5, né? 3 é maior que 2. Agora, se eu tiver 0,5 e 0,05, quem é maior? Aí o que vocês vão ver? Vocês vão ver quem está imediatamente depois da vírgula, tá? Quem está aqui depois da vírgula? 5. Quem está aqui depois da vírgula? 0, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque eles são iguais aqui, ó, na frente, tá? Então, eu vou ver 5 ou 0. Quem é maior? Ó, esse daqui, tá? O 5. Agora, se tiver assim, tá? Pronto. Olha, primeiro número igual, segundo número igual, terceiro número igual. Opa, mas esse número não é igual, tá? Então, quem vai ser a maior? Essa de baixo, né? Porque 5 é maior do que 2. Ótimo. E se tiver assim? Quem vocês acham aqui que é maior? 0,5 ou 0,500? Ó a pegadinha, tá? Bora lá. Quem tá aqui depois da vírgula? 5. Quem tá aqui depois da vírgula? 5. Depois do 5 tem o quê? 0. 0. Depois desse 5 tem o que aqui? Nada. Que nada é 0. Então, aqui não tem maior ou menor. Aqui eles são o que? Iguais, tá? Tanto que quando você vai fazer lá na sua calculadora, que você tá lá fazendo as continhas para saber se o seu dinheiro vai dar de comprar aquele lanche lá, né? Vocês veem que lá na calculadora só aparece assim, ó, 1,5, que é 1,50, tá bom? Porque esse 0 aqui, ó, depois da vírgula, ele pode ou não aparecer. Tem infinitos zeros aí depois da vírgula. E eu coloco na forma que eu quiser, tá bom? Ótimo. Agora vamos para, entenderam? Agora a gente vai para o nosso segundo tópico, tá bom? Que é a adição e subtração de números na forma fracionária. Então, repetindo, vamos agora para o nosso próximo tópico, que é a adição e subtração com números racionais na forma decimal. Queridos, aqui só tem uma regra. E eu vou só mostrar mesmo logo aqui no slide, porque é muito simples, tá? A regra aqui é que a vírgula esteja embaixo de vírgula. Não importa a quantidade de casas decimais que tem para frente ou para trás a mais. Você vai apenas completar com zeros. Mas o importante é que a vírgula esteja embaixo de vírgula. Aliás, vou botar só 2 exemplos aqui para ficar mais simples, ó. Vamos fazer 3,58 mais 1,875. E vamos fazer 2 menos 1,95.
Bora fazer essas duas continhas, uma soma e uma subtração. Então, vamos montar, que é a montagem, que é o principal. 3,58 mais 1,875, tá? Professora, que loucura é essa? É isso mesmo, tá bom? Então, o que é que você vai fazer? Você tá percebendo que aqui tem um espaço vago, tá? Você vai lá e coloca o que? 0. E aí, você soma normalmente. 5 mais 0, 5. 8 mais 7, 15, vai 1. O 1 com foi 6, com 8, 14, vai 1. 4 com 1, 5. Então, 5,455 milésimos. Certo, gente? Vírgula embaixo de vírgula. Agora, o segundo caso, essa subtração. 2 menos 1,95. Professora, a senhora disse que é vírgula embaixo de vírgula. Mas o 2 não tem vírgula, tá? Queridos, quando a vírgula não aparece, ela está aqui, ó, no final do número, tá? Ela tá lá, guardadinha, escondidinha no final do número. Então, vamos fazer a subtração. Olha a montagem. 2 menos 1,95. Ajeitar esse 1 que ele ficou com dor de barriga. Bora lá. Como que a gente vai fazer isso, professora? 0 nele, ó. 0, 0. Agora é só fazer, tá? Lembra que a gente não pode tirar 5 de 0. Então, eu vou pedir emprestado, vai ficar 10. Aqui vai ficar 9 e aqui vai ficar 1. 10 menos 5, 5. 9 menos 9, 0. 1 menos 1, 0. Vírgula aqui. Ops, botei muito. Tá, 5, 0, vírgula, 0. Pronto, tá? Então, 2 menos 1,95 vai dar 0,05. Certinho, vírgula embaixo de vírgula. Só isso, para somar e para subtrair. Agora, vamos somar e subtrair números aqui na forma fracionária, tá bom? E aqui, queridos, não esqueçam que a gente já estudou os números inteiros, os números positivos e negativos, e eles vão aparecer aqui. E é isso que pode dificultar o processo de vocês. Lembrar que aqui são aquelas regras, quando a gente está somando e subtraindo. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtraímos e conservamos o sinal do maior valor, tá? Vamos ao primeiro caso. Adição e subtração de frações quando os denominadores são iguais. Aqui é o sonho de todo aluno. Fácil, fácil, fácil. Vamos pegar aqui 2 sétimos mais 3 sétimos, tá? Os denominadores são iguais. Você vai só repeti-los. E você vai, ó, somar em cima. 2 mais 3, 5. Acabou, tá? Vamos pegar uma subtração. E agora eu vou pegar uma subtração com números inteiros. Menos 8 nonos, menos 2 nonos, tá? Ó, tô pegando uma subtração aqui com números inteiros. A regra é a mesma. Se o denominador é igual, você vai repetir. E aqui em cima, ó, menos 8 com menos 2. Sinais iguais, a gente faz o quê? Soma e conserva o sinal. Então, 8 mais 2, 10. Como os dois são negativos, menos 10, tá? Então, menos 10 nonos. Fácil. Nunca, em hipótese alguma, por nenhuma razão, em nenhuma circunstância, por nenhuma causa do mundo, tá? Vocês irão somar ou subtrair esses números que estão aqui embaixo, queridos, tá bom? Não se some nem subtrai. Pelo amor de Deus, não vai fazer 7 mais 7 e botar aqui 14, viu? Que eu nunca fui professora de vocês se vocês fizerem isso, tá? Então, a gente, se os denominadores são iguais, a gente só o que? Repete, tá? Igual, repete. Pronto. E o último caso, quando os denominadores são diferentes, olhem ali, por favor, no slide, tá? Ali tem o método de tirar o MMC,
dividir por baixo, multiplicar por cima. Mas eu prefiro explicar por esse método aqui. Aliás, eu vou explicar pelos dois métodos, tá? Mas bora pegar aqui simples primeiro. Pronto. Ó. 2/3 mais 1/5. Denominadores diferentes, tá? Esse método aqui que eu costumo usar é o método chamado de método da borboleta. A gente faz aqui, ó. Primeiro multiplica embaixo e depois multiplica em x. Fazendo aqui, ó, uma borboletinha. Pronto, certo? Então, vamos fazer aqui a multiplicação, ó. 3 vezes 5, 3, tudo multiplicando aqui. 3 vezes 5, 15. Aí fica aqui embaixo, tá? E aí você vai começar aqui, ó, da esquerda para a direita, do primeiro, sempre do primeiro. 2 vezes 5, 10. Qual é o sinal que tem aqui no meio? Mais. E aí você faz agora o outro lado. 1 vezes 3, 3. Pronto. Então, bora lá. 10 mais 3, 13. E de baixo você só repete. 15avos. Foi fácil? Foi. Tranquilo, tá? Vamos fazer agora usando a subtração? 7/3 menos 2/5. Pronto. Bora fazer aqui de novo? Não, botar aqui 2/6. Pronto. Bora fazer aqui a subtração. Ó, mesma coisa. Multiplica a primeira embaixo. 3 vezes 6 dá quanto? 18. Multiplica agora aqui em x, ó. 7 vezes 6, 42. Qual é o sinal que tem aqui, ó? Menos. Agora, 3 vezes 2, 6. Agora, 42 menos 6 vai dar 36 sobre 18. Como toda fração é uma divisão, 36 dá para dividir por 18, tá? Quanto que dá 36 dividido por 18? Dá 2. Então, o resultado aqui dessa nossa subtração é 2. Por que que aqui ficou 13 sobre 15? Porque 13 não dá para dividir por 15. Tá? E nem dá de simplificar. Agora, queridos, eu vou explicar aqui, continuar explicando para vocês ainda a subtração, mas eu vou explicar pelo método do MMC, tá bom? Como é que a gente faz por esse método? Isso pode ser usado tanto para somar quanto para subtrair, tá? Você vai fazer o MMC entre os denominadores. Quem são os denominadores aqui? 7 e 3, tá bom? Bora fazer o MMC? Como 7 é um número primo e 3 também é um número primo, para encontrar o MMC, que é o número que dá para dividir por eles dois, o menor múltiplo comum, é só a gente multiplicar. 3 vezes 7, 21. Então, o MMC entre 7 e 3 é 21, certo? Mas eu só posso fazer isso multiplicando aqui direto porque os dois são primos, tá? E eu sei também que a tabuada do 3 e a tabuada do 7, o único número, o primeiro número que dá para dividir pelos dois é o 21, tá bom? Então, bora lá. O MMC é 21. Então, o que que você vai fazer? Você vai colocar igual, você vai puxar uma barra grande e colocar o MMC aqui embaixo, tá? O MMC. Pronto. E agora, o que que você vai fazer? Você vai pegar o MMC... Você vai dividir pelo número de baixo de cada fração e o resultado você vai multiplicar pelo número de cima. Bora lá? 21 dividido por 7 dá quanto? 3. 3 vezes 4 dá quanto? 12. Pronto, já fiz com a primeira fração. Agora eu vou colocar o sinal de menos e vou fazer com a segunda fração. 21 dividido por 3 dá 7. 7 vezes 2 dá 14. Pronto. Agora é só resolver isso ali em cima, tá? 12 menos 14 vai dar quanto? Ó, números negativos. Menos 2 sobre 21. Dá para dividir 2 por 21? Não vai dar inteiro. E também não dá para simplificar os dois, tá? Esse é o método utilizando o MMC. Se você quisesse fazer utilizando
A borboleta era a mesma coisa, queridos, ó. 4/7 menos 2/3. Bora fazer usando a borboleta? 7 vezes 3 dá quanto? 21. 4 vezes 3, 12. O importante é você nunca errar a ordem. Começar sempre, ó, daqui. É o primeiro que multiplica aqui primeiro, tá? Menos 2 vezes 7, 14. Que vai dar também menos 2/21, tá? Então, esses foram os dois métodos. Vocês podem fazer pelo da borboleta ou vocês podem fazer pelo do MMC. Ao terminar a aula, não esqueçam, qualquer dúvida, vão lá no canal, reassistam, deixe lá seus comentários, deixe suas dúvidas, o que vocês querem que revise, aquilo que vocês não entenderam. Tô sentindo falta de vocês na visualização, tá bom? E nos comentários também, que eu quero saber se vocês estão entendendo ou não, tá? Então, por hoje, a nossa aula termina. Até a próxima semana.